Salve, salve, salve! Mais um vídeo no meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Salve a todos e a todas. Salve a banda Jererê Vodum. Salve a Quimbanda Nagô Jererê Vodum. Bom, gente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos as pessoas que estão inscritas no meu canal, tá? E são 246 inscritos. Muito obrigado por vocês se inscreverem, estar inscrito no meu canal, né? Isso é sinal do que estou trazendo bons conhecimentos e que o que eu estou falando está agradando, né? A toda uma formação, né? De modo geral, dentro dessa formação que se fala da Quimbanda. Tá? Muito obrigado e que continue aí dando um likezinho, né, ajudando o meu canal a crescer cada vez mais, para que eu possa trazer mais e mais conhecimentos para vocês. Bom, o assunto de hoje, gente, é um assunto também muito importante. Eu venho já alguns vídeos atrás falando sobre as trindades maiorais, né? Já comecei falando sobre o Senhor Belzebu. E hoje eu vou falar de Astarote. A Astarote na Quimbanda Nagô Jererê Vodum. Jererê, por quê? Porque o chefe da Quimbanda Nagô é o Exum Jererê. Vodum porque trabalha com a magia Vodum, com a feitiçaria Vodum, com essa alquimia Vodum. Nós não podemos nos esquecer que Quimbanda, de modo geral, todas as vertentes de Quimbanda, trabalha com o processo da feitiçaria. Quimbanda em si é feitiçaria. Quimbanda em si é uma alquimia de várias formações magistas, né? Aí entra a bruxaria, entra a própria feitiçaria, a goécia e por aí vai. Então hoje o assunto é né? Falar sobre Astarote. Quem é essa trindade maioral que muitos falam, que muitos dizem que ele é um duque e para muitos é uma duquesa, ou seja, para algumas formações ele é um daimon macho, para outras um daimon fêmea. Mas o que é que a Quimbanda Nagô nos traz como significação e formação dessa trindade maioral, Astarote? Vamos lá. Na tradição formal da Quimbanda, na tradição formal, né, na parte central, na parte formal de origem da Quimbanda, tá? Astarote é um demônio, um daimon, que quando você fala em daimon, você remete à ideia da sabedoria, né? Tira aquela concepção judaico-cristã e traz a força da sabedoria, tá? É uma trindade macho e está conectado na sua formação sincrética ao Exum, rei das 7 encruzilhadas. Então, numa parte tradicional da Quimbanda, dentro da sua formação de origem da Quimbanda, de modo geral, Astarote é considerado um daimon macho, né, uma trindade maioral de aspecto masculino e que está associado, está sincretizado com o Exum, rei das 7 encruzilhadas. Vamos guardar essa concepção de Astarote. Depois a gente vai retornar com essa concepção, tá bom? Então coloca-se aí um pequeno parêntese. No entendimento dentro da sua força mais dinâmica, Astarote é um demônio macho, mas que isso foi uma corrupção intelectual a partir de erros de traduções. Então, no entendimento mais prático, no entendimento mais lógico, mais sucinto,
Astarote é um demônio macho. Devido, na hora de traduzir, né, o que significava esse demônio, colocaram com a corruptela de masculino. Mas isso aí se remete para um erro de tradução. Assim falam alguns estudiosos, alguns magistas, tá? Que trabalham na esfera com os daimons. Tá bom? Nós temos que entender que essas trindades maiorais, como Senhor Lúcifer, Senhor Belzebu e Senhor Astarote, ou a Senhora Astarote, ela aparece no Grimório Veros. No Grimório Veros, eu sempre venho falando desse Grimório, né? Um dos primeiros Grimórios que chegaram aqui no Brasil, no período colonial, trazido pelas bruxas degredadas de Portugal, pelas aquelas pessoas que praticavam bruxaria. Não só bruxas, mas feiticeiros, feiticeiras de modo geral, que vieram degradar de Portugal para o Brasil devido a estar praticando a arte mágica, a arte da feitiçaria, que envolve aí elementos da natureza, envolve aí concepção espiritual, invocações, rituais e por aí vai. Tá? Então trouxeram na sua bagagem vários grimórios. Entre esses grimórios, um grimório de Salomão, que é o Grimório Veros, tá? Depois também trouxeram os livros de São Cipriano, né? Que aí também está incluso dentro da força de Quimbanda. Nós podemos dizer que a Quimbanda, de modo geral, ela é uma Quimbanda cipriônica, principalmente a Quimbanda Nagô, porque ela trata de várias magias, de várias feitiçarias ali que envolve a concepção de magias dos livros de São Cipriano. Isso aí vai ser para um próximo vídeo. Então, dentro dessa, na hora de traduzir esse Grimório Veros, então houve aí um erro de tradução e colocaram o Astarote como se fosse uma concepção masculina, mas quando acaba ele tem uma formação feminina. Mas por que isso? Qual é a questão de ele ser feminino? Já vamos entrar aí em detalhes. Só que uma coisa interessante, no Grimório Veros, ele não detalha se Astarote ele é feminino ou se ele é masculino. Não detalha, ele detalha ali a concepção de quem é o Astarote, que é um demônio, né, que é superior, né, com os demais superiores que são Lúcifer e Belzebu. Tá até aqui, olha, no Grimório Veros, posso mostrar para vocês, tá? Então ele detalha aqui, olha, no Grimório Veros, essas concepções, olha. Aqui ele mostra, aqui é Lúcifer, informa que no Grimório Veros trata Lúcifer com a imagem de um menino, Belzebu com a imagem de uma mosca, ele é o senhor das moscas, eu já expliquei isso em outro vídeo. E aqui é Astarote, tá? Astarote, que é um senhor, né? Aqui uma imagem de um certo jovem, né? Então, estima de uma besta, vamos dizer assim, né? Então, isso aí é a concepção. Mas ele não diz se é macho, se é fêmea. Ele apenas coloca as formações dos daimons superiores e inferiores. E cria aí a concepção da trindade maioral. Porque os daimons superiores são, vindo do grande imperador, do senhor maioral, o ser maioral, se divide em três formações, três trindades. Lúcifer, Belzebu e Astarote. Depois dele vem os daimons inferiores. Mas isso vai ser para o próximo vídeo. Então, na questão da tradução, né, para a língua portuguesa, se houve uma confusão e coloca-se Astarote como se fosse a ideia masculina. Mas na realidade, se a gente for analisar a significação, o conceito do nome Astarote, nós vamos ver realmente que houve um erro aí de tradução, tá? Porque se a gente pegar a palavra Astarote, remete-se, tá, a um demônio fêmea.
Porque Astarote, presta atenção, Astarote, Astarate. Porque se trata de uma denominação, tá? Até de forma cristã, da antiga deusa Astari, ou Asterate. Astari ou Asterate. Quem foi essa deusa? Então, se a gente pegar a palavra, tá? Astarote, você vem, olha, Astarote, Astarete. Vai mudar ali algumas sílabas, algumas letras. Então, na realidade, né, Astarote, ele é um daimon de concepção feminina, porque vem desta corruptela de uma deusa, né, do seu aspecto feminino total, que é Astari, tá? Astari, ou Astarite, ou Astarite. Quem foi Astarte? Quem foi Astarte? Ou Asterate? Foi uma deusa dos fenícios, a mais importante deusa dos fenícios, que alguns dizem que ela foi filha de Baal, né, de Baal-Zebut, daí de Beuzebu, ou muitos magistas dizem que ela também foi neta, né, de Beuzebu. Mas você não vai entrar em detalhes sobre isso. Eu quero que fique bem entendido é que a palavra Astarote vem dessa deusa dos fenícios, tá? Astarte, tá? Astarte, que de acordo com 1 Reis, capítulo 11, versículo 5, ela aparece na Bíblia, tá, gente? Aparece na Bíblia, sim. Tá? Daí que eu falei que ela tem uma denominação cristã, porque ela é mencionada na Bíblia, tá? É mencionada na Bíblia, sim. Tá bom? Então, olha lá. Então, diz que lá ela era filha de Baal, irmã de Camus, tá? Na tradução mais correta é Camoeste, que é a deusa da lua, da fertilidade, do erotismo, da sensualidade e também da guerra. Então, bate realmente com a concepção de significação ideológica de Astarote. Astarote, ele é justamente isto, ela é justamente isso. Ela representa, esse daimon representa justamente essas virtudes, tá? Da transmutação da fertilidade, da questão do erotismo, da sexualidade, tá? Do sensual e também do astero, da força, do domínio. Daí Astarote. Então nós podemos dizer que essa trindade maioral, ela é lunar. Ela tem de uma concepção lunar. Porque esta deusa, Astarte, ela era uma deusa da lua. Né? Então lunar, ela tem a força lunar. Então se ela tem a força lunar, ela tem a força de um domínio grande de feitiçaria e de magia. Tá bom? Mais tarde os gregos, né, chamaram essa divindade, tá? Os fenícios chamavam ela de Astarte. Os gregos chamavam ela de Afrodite e Hera, enquanto os egípcios chamavam de Ísis. Então, para você ver, né, que em cada formação magista de determinados elevações de países, lá Astarte é conhecida com um outro nome, mas que tem essa mesma concepção de uma deusa lunar, tá? Que trabalha aí a concepção da fertilidade, da sensualidade, do erotismo e também da força da guerra. Ela domina a guerra,
A guerra, tanto interna como externa, né, do ser humano. Então, nós temos aí, bem explicado, numa primeira visão de Astarote, que é a palavra Astarote realmente significa algo feminino, porque é uma corruptela, tá? Ou seja, é uma associação, é uma síntese e, e um desenvolvimento da palavra da deusa Astarte ou Asterate, como também é conhecida. Logo aí, Astarote é associada a Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas, que herda toda esta irofonia. O que significa uma irofonia? Irofonia significa, ou seja, o aparecimento ou a manifestação de formações sagradas ou sagrados, tá? Então, a representação dentro da Quimbanda Nagô, na prática, dentro da nossa Quimbanda Nagô, tá? Astarote realmente nós associamos esse daimon um aspecto feminino, porque vem da corruptela, isso que fique bem entendido hoje, de Astarte, essa deusa dos fenícios, tá? Que depois foi também deusa com outro nome, tá? Dos egípcios com o nome de Ísis, né? E dos gregos como o nome de Afrodite e Hera, tá? E pra gente aqui no Brasil, dentro da força da Quimbanda, que nós sabemos que a Quimbanda é brasileira, a Quimbanda é toda uma junção, né, de várias culturas, né, várias culturas, né, de formação religiosa, como os bantus, os nagôs, né, a concepção da magia europeia, da feitiçaria europeia, da indígena, tudo, forma tudo isso a Quimbanda, entra o catimbó, entra toda uma esfera aí. Daí dizer que a Quimbanda em si, todas as suas vertentes, elas são uma alquimia, tá bom? Daí tem-se a formação da Pombogira das 7 encruzilhadas, né? Essa Pombogira aí, que está também associada à deusa Astarte, tá? Que era conhecida lá, nos tempos antigos, como a prostituta da Babilônia. Bom, então aí forma-se, Astarote forma-se também a trindade maioral, né, ou os demônios, ou os daimons superiores, que é onde nós temos aí Lúcifer, que está associado a leste, comando de leste, Beelzebul ao sul e Astarote ao oeste. Astarote comanda uma das falanges mais poderosas e numerosas de Exus. Presta bem atenção, puxando agora para a Quimbanda, né? Astarote comanda esse demônio fêmea, comanda uma das falanges mais poderosas e numerosas de Exus. Eu não vou entrar em detalhe dessas falanges, desses Exus que vêm do comando de Astarote, porque isso aí são segredos do ritual de Quimbanda Nagô, Generê Vodou, que claramente eu só explico o passo para quem é iniciado. Mas que fique aí a ideia, né, que é em cima dessa trindade maioral que a maioria dos Exus, eles se desenvolvem, né? Então, para você ver aí o poder grande de Astarote, né? Porque realmente ela é a corruptela dessa deusa, que representa a fertilidade, o amadurecimento da consciência. E quando se fala em concepção de transmutação da sexualidade, só não fala da sexualidade em si, né, como força motriz da concepção. Não, fala-se também de toda uma transmutação do ser em todas as suas forças de mudanças, né? Aí vai mexer com a questão da concepção mental, psíquica, psicológica e por aí vai, tá? Então isso aí representa aí a força de Astarote. Como é a sua apresentação em si? Tá? A sua apresentação é de um perfeito cidadão,
acabei de mostrar para você, né? Aqui, ó, um cidadão, um rapazinho também, né? Mas isso aí também compete a ele, né? Astarote, os demônios, os daimons. Vamos falar de daimons, né? Tirar essa corruptela do demônio, porque quando nós falamos em daimon, como eu deixei agora bem explicado, nós remetemos à sabedoria, né? E quando falamos em daimon e em sabedoria, nós estamos falando de uma concepção total de mudanças, de aspectos intelectuais, espirituais, religiosos e por aí vai. Tá? Então ele pode se apresentar como a ideia de um cidadão ou de uma cidadã, né? Uma forma normal humana e está sempre vestido de preto. Isso eu estou falando de muitos quimbandeiros, magistas, feiticeiros ver Astarote assim. Eu já vi ele de duas formas, tá? Uma vez ele se apresentou a mim como uma duquesa, né? E uma outra forma de um rapaz, né, bem vestido, tá? E sempre com a cor preta. Bom, agora vamos pegar aquela colocação que eu deixei entre parênteses no começo do vídeo, que eu falei que lá nos primórdios, né, coloquei assim, lá nas formações, quando a Umbanda começou a surgir na força da sua questão tradicional, né, Astarote era um demônio considerado masculino, né, e que estava representado aqui na esfera mais terrena, mais pé no chão, mais quibandeira, com o Exum, rei das 7 encruzilhadas. Mas por que ele também é associado à ideia do Exum, rei das 7 encruzilhadas? Agora eu vou te explicar, tá? Então vamos abrir novamente parênteses para eu poder te dar essa explicação, tá? A explicação é simplesmente isso. Está no conceito prático, não mais no conceito de significação do nome Astarote, mas no conceito prático de feitiçaria de magia. Lembre que eu falei que a Quimbanda, ela é um culto magista, um culto de feitiçaria, né? Quando você se inicia na Quimbanda, você vai se tornar um quê? Um tata, um pai, um ninganga. Então, né, o que significa ninganga? Feiticeiro ou a feiticeira, né? Então, quando você se torna um tata, você é um pai um pai feiticeiro. Quando você se torna uma mameta, você é uma mãe feiticeira, tá? Então, a Quimbanda, ela é essa prática de feitiçaria, né? Então, os daimos, que são as trindades maiorais, são esses primeiros daimos superiores, e depois os inferiores, os Exuns, as pombogiras, os pretos velhos lá, eles vão trabalhar automaticamente na prática da feitiçaria, da bruxaria. Então, quando se remete a Astarote na concepção prática, ele releva-se a ideia de que aí ele trabalha uma concepção masculina, porque ele domina os caminhos dos incrusos, das encruzilhadas, tá? Domina os caminhos cruzados, os caminhos das encruzas, das encruzilhadas. E quem é que faz esse primeiro trabalho de abertura de caminho, de dominar os caminhos dos incrusos, das encruzilhadas, dos caminhos cruzados? Quem é? É Exum. Exum está mais voltado para trabalhos nesse campo magístico de feitiçaria, de abrir os caminhos da gente, de dar uma orientação através desses caminhos, né? A pombogira também faz isso. Ela também vai trabalhar nessa esfera de abertura de caminho, mas o primeiro papel, senhor que trabalha nisso aí, o primeiro poderoso morto que trabalha nisso aí é os Exuns. Então daí, na concepção prática de trabalho magista, se diz que aí Astarote assume a sua personalidade masculina, de um ser magista masculino, de um dominador
dos caminhos cruzados. Então aí se associa com a ideia do Exum Rei das 7 encruzilhadas. Acho que ficou claro, né? E ele é invocado, esse Exum Rei das 7 encruzilhadas, por vários quibandeiros, né? Até por mim, tem vezes que eu invoco muito ele, principalmente para abertura de caminho, como eu acabei de falar, mas ele também trabalha para malefícios, tá bom? Então aí Astaroth tem essas duas concepções, tá? Então, se for associado à ideia de dominação dos caminhos cruzados, ele é o Exum, rei das 7 encruzilhadas. Se ele for associado na significação do nome Astaroth, vindo da corruptela da deusa Astarte, aí ele é associado a Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas. Ficou bacana agora? Deu para entender? Joia. Continuando lá. E quais são os demônios, ou os daimos, que estão, e Exuns, no caso também, né, que estão subordinados a Astaroth? Quem são esses Exuns? Quem são esses daimos que vêm no comando da Astaroth? Tá? Isso é importante a gente ressaltar, porque Aloysio Fontinelli foi um dos primeiros estudiosos que desenvolveu, que organizou a Quimbanda de modo geral, né? Antes dele vieram outros, que também eu vou falar em próximos vídeos. Mas ele foi aquele que deu toda uma organização, deu aquele pontapé mais organizado, mais sintetizado. E ele foi buscar, né, tudo isso aí num Grimório Verus, né, nas obras, né, de Elipas Levi e por aí vai, em outros Grimórios também, tá? E de acordo com essa associação, lá no Grimório Verus, os daimos que estão subordinados a Astaroth são Sakatana e Nesbiros. São esses dois. Sakatana e Nesbiros. O Aloysio Fontinelli já faz uma associação com esses daimos subordinados a Astaroth com dois grandes Exus que na época estavam em grande trabalho magístico. Tá? É errado você dizer assim, estava na moda. Isso aí na Quimbanda não existe moda, tá, gente? Quimbanda não trabalha com modismo, ela trabalha com formação espectral, magística, transmutação. Então aquele Exum que estava naquele momento, naquela esfera de trabalho magístico, com mais evidência, Aloysio Fontinelli pegou e associou com esses dois daimos. Tá? Então, para Sakatana, ele associou o Exum veludo, que tem muito a ver com esse daimo. Tá? Um dia, serão os próximos vídeos, eu vou falar sobre essas formações. Um dia não, né? Nos próximos vídeos que vão vir aí, eu vou falar sobre o Exum veludo, né? E sobre esse daimo aí, que está subordinado a Astaroth. E Nesbero, ele associou com o Exum dos rios, porque também ele viu que tinha uma similaridade com esse daimo, tá? Bom, isso aqui é a parte de Astaroth, os daimos subordinados a Astaroth e os dois Exuns centrais subordinados a Astaroth, tá? Então os daimos, Sakatana, repetindo, está interligado com o Exum veludo, Nesbero, que está interligado com o Exum dos rios, tá? Só para dar mais uma complementação, Lúcifer tem como subordinado direto Pukti Satanakia, Satanakia, Puti Satanakia, que é Exum Marabô. Agalapis, Exum Mangueira. Beuzebu tem como subordinados os seguintes daimos: Tashimashi, Exum Tranca-Ruas, e Fleurite, Exum Tiriri. Tá? Lúcifer tem como subordinado, vou tornar a repetir, os seguintes daimos: Puti Satanakia, que está associado com Exum Marabô, Agaliaps,
que está associado a Exu Mangueira, também pode se falar assim, a galápis. E Beelzebut tem como subordinado direto, né, Taximax, Exu Tranca-Rua e Fleurite, Exu Tiriri. Então, para você ter uma, para você ter uma ideia de que esses daimons, cada um tem uma associação com as trindades maiorais. E eles respondem a essas trindades maiorais, formando 6 daimons de grande formação, tá? Magista, que está vinculado a essas trindades maiorais, Lúcifer, Beelzebut e Astarote. E cada um desses daimons tem um Exu que eles comandam aqui na formação da Quimbanda, tá? Aí vai montar este gráfico aqui, olha, tirado deste livro, No Reino dos Exus, de José Maria Bittencourt, tá? Esse livrinho aqui muito bom. Lembra que eu estou trazendo dicas de livros, né? Esse livro aqui é muito bom. José Bittencourt foi um grande estudioso também do Gregório Velho e se baseou muito nas obras de Aloysio Fontinelli. Na realidade, eles foram amigos, né? Na época, nos anos 40, 50, por aí. E ele, baseado na obra de Aloysio Fontinelli, ele nos traz este cronograma, tá? Que aqui está, olha, associado toda, não sei se dá para ver bacana, todas as formações do que eu acabei de falar, tá? Bom, que vai formar 6 Exus principais, subordinados direto a essas trindades maiorais, né? Que vão dar as suas ordens a 2 outros Exus poderosos, que é o Exu Calunga, que está sendo comandado pelo Daimon Chirac, e o Exu Omolum, pelo próprio Omolum Rei, Senhor das Calungas, tá? E aí ele não tem comando nenhum de Daimon, ele é o próprio comandante em si, tá bom? Só para terminar nosso videozinho de hoje, dentro da parte da Goécia, da Goética, Astarote, ele para muitos é considerado um duque, para muitos é considerado uma duquesa, tá? Que fique bem claro isso aí. Como é que eu posso agradar? Qual é o momento que eu posso estar mais, né, sintonizado com este daimon? Olha, você está mais, né, você pode entrar mais em sintonia com ele todo, né, o dia inteiro, tá? Até o anoitecer você pode estar em contato com esse daimon. O metal dele é o cobre, o planeta dele é o Vênus e o incenso dele é o sândalo. Você pode fazer uma pequena oferenda a ele com incenso, né? Se voltar para a força do planeta Vênus, né? Meditar nisto aí entre até 6 da tarde, né? Você pode invocar esse daimon, né? Sempre você tem que montar um círculo, né? Um pentagrama, e ali fazer toda a sua invocação. Mas isso aí eu vou ensinar vocês nos próximos vídeos, tá, gente? Espero que eu tenha sido bem claro, bem lógico e objetivo em mais um ensinamento do meu canal. Para todos, uma boa entrada de ano, né? Em 2024 vou trazer mais vídeos, tá? Mais vídeos bem mesmo práticos, né? Vem vídeos aí falando sobre ervas e outros assuntos aí, tá bom? Meu Ningunzo e Quimbanda a todos, salve a banda Gererê, salve o maioral da Quimbanda, Nagô, Gererê Vodum, salve o Império Maioral. Moio a todos.